O Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica dedicada fundamentalmente a duas coisas. Lembrar a todos nós que a Terra é a nossa casa. E em segundo lugar, que para estarmos à altura da casa que temos, nós precisamos rever o nosso modo de viver. O nosso modo de viver exige cada vez mais sacrifício do meio ambiente. E é pior quando esse sacrifício do meio ambiente torna-se uma devastação e acaba gerando também a perda de vidas. Nós estamos ainda sob o impacto do que aconteceu em Brumadinho, mal recuperados do que tinha acontecido em Mariana, um intervalo menor do que 3 anos. A mesma empresa, a Vale do Rio Doce, privatizada no governo do FHC, manifesta a sua negligência, a sua indiferença para com o ambiente, para com aqueles que vivem nas imediações, para com seus trabalhadores. Hoje, o número de mortos já nos permite dizer que o desastre de Brumadinho é o pior desastre trabalhista da história do Brasil. Vai alcançar na volta de 300 trabalhadores mortos. Trabalhadores que saíram das suas casas para trabalhar, que estavam almoçando alguns, que estavam fazendo seu serviço outros e que foram levados por uma onda de lama, uma onda avassaladora, que inclusive os tem quase todos enterrados. Ao que tudo indica, esse desastre, do ponto de vista dos trabalhadores, só é inferior a Chernobyl, em termos mundiais. Então é uma coisa insuportável. Essa até é uma razão pela qual a Vale está sendo acionada fora do Brasil, pelos investidores internacionais em Nova York, que afinal de contas, as ações caíram por conta dessa lambança. Que empresa é essa? Várias coisas que eu quero falar. Primeiro, é a responsabilidade nossa como agentes públicos. Não é admissível que os agentes públicos, e eu falo nesse momento como deputado federal, olhemos para o lado, que a gente finja que isso não é uma coisa, não é só uma tragédia, é uma afronta a todos nós como cidadãos brasileiros. Quem foi como eu fui ao Vale, agora um lago de lama, sente-se de fato convocado individualmente a atuar. É óbvio também que a legislação ela tem que endurecer. Endurecer do ponto de vista da cobrança de responsabilidades, não sei se todos sabem, mas a Vale até hoje não pagou nenhuma indenização aos atingidos pelo desastre mariano. Também não tem ninguém julgado em Mariana, embora lá quase 3 anos já tenham transcorrido. Então isso vai ser assim. Tivemos Mariana, Brumadinho, daqui a 3 anos teremos outra coisa, daqui a 2, sei lá quanto. No estado como Minas Gerais tem 400 barragens, e muitas delas construídas a montante, barragens de rejeito, um conteúdo profundamente tóxico, capaz de matar os rios, capaz de prejudicar muito a saúde das pessoas, capaz de envenenar o meio ambiente. O segundo é a responsabilidade da Vale como empresa. E aí vale o que diz o Papa Francisco. Não dá para tratar a nossa casa comum como sendo um lixão, porque é a nossa casa comum. Então afeta a todos nós, não é só aqueles que estão na vizinhança, a todos nós. É absolutamente intolerável que uma empresa possa fazer do seu lucro a sua única motivação, sem nenhum grau de responsabilidade social, ambiental, humana. Terceira coisa que eu quero falar é o seguinte: nesse momento no Brasil, existe um discurso tão avassalador quanto a lama de Brumadinho e de Mariana, um discurso que diz: bom é o privado, o público não serve. Há corrupção no público, há Vale é uma empresa privatizada que fez essa lambança toda. Será que é de fato só do público que nós devemos cobrar um padrão de virtude? Então nesse momento vale a pena pensar sobre isso também. As grandes corporações, públicas ou privadas, elas têm que responder à sociedade pelo que fazem, pelo estrago que promovem e pelos valores que produzem quando colocam o lucro acima de tudo. Eu quero dizer, a vida vale mais do que a Vale. E uma outra coisa que nós encaminhamos também, nós todos, deputados de Minas, estamos encaminhando
a formação de uma CPMI. O que é uma CPMI? Uma comissão mista da Câmara e do Senado, para apurar o que aconteceu, por que a barragem se rompeu, por que não havia cuidado com as vidas humanas que estavam em risco e por que não houve um monitoramento de um desastre que nós certamente teríamos que ter evitado. Se você gostou, você dá um like. Se você quiser conhecer outras manifestações nossas sobre outros assuntos, você aperta o sininho. Se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, o YouTube é um meio interativo. Eu tenho o maior interesse de conhecer o que vocês pensaram a respeito. Estou esperando vocês, estamos juntos, vamos conversar.